Meu nome é José Sérgio Fonseca de Carvalho, eu sou professor de Filosofia da Educação na Universidade de São Paulo. Há cerca de 23 anos, né, que eu ocupo. Anteriormente eu fui professor de Filosofia no ensino médio, nas redes públicas e privadas, e também tenho uma experiência como professor de Educação Infantil, que era uma coisa bastante rara na minha geração, aí eu estou falando dos anos 80, né, eu dei aula para o que seria eu já pré-escola, né. Eu tenho alguns livros publicados que são muito distintos desse último, né? Em geral, as minhas publicações, seja de artigos ou seja de livros, são publicações mais acadêmicas, especializadas, né? Voltada para professores que formam professores, né? Então, por exemplo, tem o construtivismo, a pedagogia esquecida da escola, que é uma análise do discurso pedagógico construtivista, enfim, são livros mais voltados para o mundo acadêmico, né? E tem acho 4 ou 5 livros, mas esse último livro, nesse sentido, ele é uma ruptura em relação aos outros, porque ele é um livro voltado mesmo para o professor. Fundamentalmente é um olhar para a escola que pretende romper com um certo tipo de visão predominante, né? A gente está acostumado a pensar a escola, por exemplo, do ponto de vista dos seus efeitos sociais. Então, os livros da sociologia da educação, falando da reprodução, dos seus supostos impactos econômicos, né? Então, a escola é importante para o sujeito ter empregabilidade, etc. São sempre olhares de fora da escola, do 10º andar para a escola. E claro que eles são pertinentes, mas o que eu queria era assim, eu sou professor desde os meus 19 anos de idade, e sou aluno desde os 7. E o que eu notava é que a escola é um lugar de experiência. A escola nos marca profundamente, né? Eu tenho certeza que você é capaz de pensar, por exemplo, episódios da escola que você guarda até hoje na sua lembrança. E que podem ou não ser de sala de aula, né? Então a escola em geral, o lugar onde a gente pela primeira vez se apaixona, né? A escola é o lugar onde a gente faz amigos que são muito diferentes de nós mesmos, né? A escola é aquele lugar onde a gente às vezes a gente católico faz amizade com um menino cujos pais são ateus, ou são evangélicos, ou são da Umbanda, ou são que pensam diferentes, que tem. Então a escola é o lugar das grandes amizades. A escola também é o lugar onde a gente sofre as primeiras grandes decepções com os amigos, com os amores. A escola, para muita gente, para mim e talvez para alguns de vocês, é o lugar onde a gente tem a primeira vez o contato com a morte, né? Então, me interessava pensar um livro que refletisse essa experiência de estar na escola. Não olhando para ela como um sociólogo, como um economista, como um filósofo, mas olhando para ela como um professor, como um ex-aluno. Na manhã seguinte, ao voltar à praia, Moana se precipitou em direção ao local que havíamos construído o castelo de areia. Regressou furiosa, interrogando-me em tom desafiador. De que adianta construir um castelo de areia, pai, se a chuva destrói tudo? Mas os castelos de areia não são feitos para durar, nem para habitar. Nós a eles nos entregamos com paixão, com carinho e dedicação, simplesmente porque têm o poder de nos envolver profundamente na alegria da sua construção. E o fazemos a despeito de saber que em breve deles nada mais restará, senão uma vaga recordação. Moana ouviu minhas palavras, sorriu, apontando o dedo para o seu coração, afirmou: eles ficam aqui, na alma. Assim, também são as boas aulas, pensei comigo. Nós a ela nos entregamos como quem mergulha um presente infinito. Quando as vivenciamos, seja como aluno ou professor, suspendemos as determinações do passado, as expectativas do futuro. É o próprio ato presente, de construir a torre, interpretar um poema, resolver uma equação, que nos absorve. Pouco importa se a torre jamais for habitada, se o poema não cair na prova, se a resolução da equação não me garantir o emprego, desde que a ele nos entreguemos com afinco, com alegria, capricho e atenção, como se fôssemos crianças que constroem castelo de areia. Mas o que me interessava é isto, o que é a escola como uma experiência existencial, né? Não como um super sistema que normatiza o comportamento. Eu não quero discutir as grandes bases do currículo. Eu quero discutir o que é estar na escola como um professor, às vezes como um pai, né, que também sou, como um aluno que eu fui, como um militante pela educação pública, que eu permaneço sendo desde que sou aluno, né? Então acho que foi esse o enfoque, era essa a ideia fundamental do livro. E aos poucos eu fui percebendo o encanto que é você escrever para um público interessado em educação, e hoje quase todo mundo tem interesse em educação, mas que não é especializado.
é outro jeito. De início, o que eu fazia era mais ou menos o que eu fazia na academia, né? Temas teóricos. Até que um dia eu falei, eu quero tratar desse tema teórico, que era a formação de professor, a partir da minha experiência. Né? Quem foram os grandes professores da minha vida? E eu lembrava, por exemplo, de uma professora da terceira série. A primeira, essa professorinha da primeira série, que me ensinou o beabá da canção do Ataúfos, era uma bruxa, eu não queria nem lembrar dela. Mas a terceira, não, era uma moça doce, dedicada. E eu falando o quanto que ela foi importante na minha decisão de ser professor. E outros professores, né? E eu comecei a perceber esse veio de que eu poderia me localizar num lugar aqui que é quase uma literatura, quase uma filosofia, quase uma teoria pedagógica, mas que é sobretudo a experiência de alguém que chega aos 50 e poucos anos de idade e dos quais ele viveu mais de 30 na escola. Eu falei, é esse o meu olhar. Como se ensina um aluno a amar literatura? Há quem proponha temas que a aproximem dos jovens, o que soa bastante sensato. Há quem proponha a adequação da linguagem à faixa etária, o que parece razoável. Até quem proponha novos métodos de uma pedagogia de projetos que integre a outros campos de saber de uma forma ousada e inovadora. Eu, que não tenho uma resposta à questão, simplesmente convoco o testemunho da minha memória. Relembro uma experiência marcante e evoco a figura de um professor singular, muito pouco sensato, nada razoável. Talvez ousado, mas seguramente não um inovador. Mas um professor que amava a literatura e não nos privou de um contato substancial com o sentido que ela tinha em sua vida. A sua vida que não era alegre nem edificante, mas desconcertantemente humana. E por isso, tal como a poesia, fragilmente bela. Primeiro eu reescrevi essas cerca de 60 colunas. Eu não tenho esse número preciso na minha cabeça. Acho que foram um pouco mais do que isso, depois eu filtrei. Mas eu primeiro reescrevi todas. E depois a minha grande questão era, na verdade, como ordenar. Qual seria o primeiro, qual seria o segundo. E esse é um trabalho muito difícil, na verdade, porque em outros livros eu já errei muito, né? Por exemplo, o primeiro capítulo do livro, um livro de coleção de artigos, o mais difícil. Eu falei, não, espantei o leitor, né? Aí eu procurei ordenar de tal forma que ele desse uma apresentação da diversidade. Então, por exemplo, o primeiro capítulo são os primeiros dois evocam a minha experiência escolar, né, como aluno de uma escola pública, de um bairro periférico, simples, operário da Zona Leste. Depois eu vou colocando coisas que me marcaram nessa experiência da paternidade, né, seja ligado à escola ou não. Né? Então vai desde o primeiro dia de aula da minha filha até uma das mais dolorosas experiências que eu vivi, que foi acompanhar minha filha na perda de uma amiga de 5 anos de idade, na morte. Né? Então, isso é um outro pedaço do livro. O outro são os filmes, né? Eu adoro cinema, então eu comento filmes que focalizam a escola. E eu fui, na verdade, intercalando isso. Experiências pessoais, experiências como pai, experiências como professores, né? Evocando a minha escola, livros, filmes, né? E fui tentando colocar um pouco de cada um para que o leitor fosse tendo. Porque é um livro que também você pode ler um capítulo, ler outro, pular, falar, eu gosto mais das experiências, né? Que são quase crônicas, eu gosto mais dos comentários. Eu fui, então, na verdade, fazendo uma seleção. Chega uma hora também que é um pouco aleatório. Você fala, é esse aqui. Se for dizer por que é, né? Por exemplo, por que eu escolho primeiro a minha escola? Não sei se eu sei te responder. Talvez porque eu goste muito da... É uma escola em que eu estudei da 5ª à 8ª série, na Vila Matilde, portanto, na outra ponta da cidade, na qual ainda hoje eu voto. Eu nunca mudei meu título de eleitor, porque eu quero há 2 anos voltar naquela escola. Eu falei, é justo que eu comece com essa escola cuja experiência me tocou e me toca tão profundamente. Né? O processo criativo é trabalho, é escrever, reescrever, reescrever, reescrever. Eu acho que a questão... Eu não tenho uma visão romântica do trabalho da escrita, nem quando ela é como essa, uma escrita quase literária. É reescrever, eu leio alto, para mim mesmo, mudo, reescrevo. A única coisa que tem nesse processo é eu o tempo inteiro pensar que momentos da minha vida ou da vida política desse país merecem parar e refletir. Eu acho que o livro tem a ver com isso, né?
Não é tudo na vida que a gente se dá a esse luxo, no sentido maravilhoso, fundamental, de parar e pensar o que aconteceu pra gente. Se eu fosse falar de um processo, é isso. Esse processo é me distanciar e pensar no que eu vivi. E ao pensar o que eu vivi, tentar dar um sentido para essa vida. Por isso que eu falo muito dessa coisa da experiência, né? O que é experiência? A experiência é a gente parar, olhar para o que viveu e procurar um significado para aquilo que viveu. Porque o que a gente vive não tem um significado em si. É a gente, como ser pensante, que atribui, por exemplo, a essa escola Infante Dom Henrique um papel tão decisivo. Qual é o significado que ela teve na minha vida? Eu espero que os leitores pensem o significado das suas experiências na escola. Que eles caiam fora desse clichê que a gente fala sobre a escola o tempo inteiro. A escola não tem qualidade, a escola não sei o quê, a escola, né, a escola pública isso, a escola pública... Eu queria que você parasse e pensasse, o que foi minha experiência? E não que você repetisse o slogan que aparece no rádio, na televisão sobre a escola pública, como se ele fosse uma verdade igual para todos. A escola não é igual para todos. O que eu queria era mostrar, olha, veja que experiência absolutamente singular é a minha nessa escola Infante Dom Henrique. Mas não porque ela tenha tanta importância, mas é porque você pode pensar a sua. E sair desse lugar comum, fazer da tua experiência escolar um lugar de pensamento, fazer da tua experiência como professor um lugar de pensamento, de significado. Né? É isso, na verdade é muito simples. A cada 2 anos, atravesso os mais de 20 quilômetros que separam essa escola de minha casa para votar na mesma sala em que estudei quando era aluno da 6ª série. Olho com estranhamento e familiaridade os seus corredores, a cantina, o pequeno espelho d'água no centro do seu pátio. Pergunto-me onde estará Lopes, o rapaz de origem humilde que nos encheu de orgulho ao entrar numa faculdade de medicina. O que foi feito do doce langue do manezinho, que sempre preferiu o boteco às aulas de química. E lamento por todos aqueles que foram privados da oportunidade de fazer de uma escola pública a sua escola.